Você já descobriu que sua própria filha estava sendo envenenada contra você por alguém que dormia na cama dela toda noite? Que as palavras doces de meu amor eram sussurradas no mesmo ouvido que escutava "Sua mãe é o problema"? Eu descobri. E posso te contar exatamente como um homem que me chamava de Mãe Helena pelas costas planejava me apagar da vida da minha única filha. Era março de 2020. O mundo estava parando por causa da pandemia. E eu estava ali, sentada na minha sala em São Paulo, olhando para a tela do meu tablet durante nossa videochamada dominical. Júlia havia acabado de ir ao banheiro, deixando o iPad dela ligado na mesa da cozinha. A intimidade forçada da quarentena nos trouxe mais perto virtualmente, mas eu não sabia que também me daria a chave para descobrir a verdade mais cruel da minha vida. O WhatsApp dela estava aberto. Eu não sou dessas sogras intrometidas que bisbilhotam. Nunca fui. Mas quando você vê seu próprio nome na tela, é difícil não olhar. Helena estava ali, em uma conversa com meu genro Rodrigo. Meu coração gelou antes mesmo de conseguir ler a primeira mensagem. Sua mãe é uma intrometida mesmo. Não aguento mais essas ligações todo domingo. Respirei fundo. Talvez fosse só um desabafo isolado. Homem tem essas coisas, né? Mas aí veio a segunda mensagem. Quando acabar essa quarentena, não quero ela pisando aqui em casa. Inventa qualquer desculpa. E a terceira, que me fez entender que eu não estava lidando com um genro irritado, mas com um predador calculista. Júlia, você tem que escolher. Ou é sua mãe ou sou eu. Não dá mais para dividir sua atenção assim. Família é quem está do seu lado todo dia, não quem aparece só no domingo. Minha filha tinha respondido, mas Rodrigo, ela é minha mãe. E ele, e eu sou seu marido. Quem você escolhe? Ela não tinha respondido mais nada nessa conversa. O silêncio dela era mais ensurdecedor que qualquer grito. Quando Júlia voltou do banheiro, eu estava com o mesmo sorriso de sempre no rosto. Oi, minha filha, você demorou. Ela murmurou alguma coisa sobre problema no banheiro e mudou de assunto rapidamente. Terminamos a chamada com os mesmos te amo de sempre, mas dessa vez eu sabia que as palavras dela estavam sendo pesadas numa balança que eu desconhecia. Desliguei o tablet e fiquei ali, na poltrona que meu marido tanto amava, sentindo algo que não sentia há décadas. O gosto amargo da traição. Não a traição de um marido com outra mulher. Não a traição de um sócio que rouba da empresa. Era pior. Era a traição de alguém que eu acolhi como filho, roubando minha própria filha de mim. Rodrigo não sabia ainda, mas ele tinha acabado de declarar guerra à mulher errada. Deixa eu te contar quem eu realmente sou, porque isso vai importar para entender como consegui fazer o que fiz. Meu nome é Helena Vasconcelos, tenho 63 anos em 2020, e para todo mundo que me conhece, sou apenas a viúva educada que perdeu o marido há 5 anos. A sogra discreta que aparece nos almoços de domingo, traz doce de leite caseiro e nunca reclama de nada. A avó que ainda não veio porque a nora não consegue engravidar, mas que não pressiona porque essas coisas são de Deus. Essa é a Helena que todos veem. A Helena invisível. O que ninguém sabe, nem mesmo minha filha, é que a construtora Vasconcelos não morreu com meu marido. Ela continua viva e o nome na certidão de proprietária é Helena Vasconcelos. Quando o João morreu, eu mantive tudo funcionando através do Carlos Mendes, nosso contador de confiança há 15 anos. Para o mundo exterior, eu sou apenas a viúva que herdou umas propriedades. Para os papéis oficiais, eu sou a dona de uma empresa que fatura 8 milhões por ano. Por que escondi isso? Simples. No Brasil, quando uma mulher da minha idade tem dinheiro, todo mundo vira interesseiro. Os homens viram galanteadores. As famílias viram amigas. Os genros viram mais atenciosos. Eu queria ver quem realmente me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Rodrigo trabalha na minha empresa há 6 anos. Ele é gerente de obras, ganha bem, se acha o homem importante que toca os projetos. Nas reuniões familiares, ele me trata com aquela educação de superfície. Como a senhora está, mãe Helena? Precisa de alguma coisa? Deixa que eu arrumo isso para a senhora. Eu sempre achei que era respeito genuíno. Que burra eu fui. A ironia é deliciosa quando você para pensar.
O homem que está tentando me afastar da minha filha depende completamente de mim para sustentar a vida luxuosa que oferece a ela. O apartamento onde eles moram, financiado com o salário que eu pago, o carro importado dele, comprado com a bonificação anual que eu autorizo, as viagens que fazem juntos, custeadas pelo trabalho importante que ele acha que faz. Minha filha Júlia sempre foi minha vida inteira. Depois que o pai morreu, ela era tudo o que me restava de família verdadeira. Ela trabalha como psicóloga, tem consultório próprio, é independente. Pelo menos era antes de se casar. Nos últimos 2 anos, percebi que ela estava mudando. Mais distante, mais preocupada, menos disposta a passar tempo comigo. Eu atribuía ao casamento. É normal, pensava. Ela está construindo a vida dela. Nunca imaginei que alguém estivesse conscientemente desconstruindo a nossa. Durante a pandemia, nossas videochamadas dominicais se tornaram sagradas. Era minha única conexão real com ela. Eu chegava a arrumar o cabelo, escolher uma blusa bonita, preparar um chá especial só para nossa conversa de 1 hora. Para mim, era o momento mais importante da semana. Para Rodrigo, aparentemente, era um incômodo insuportável. Agora eu entendia por que Júlia às vezes parecia tensa durante nossas conversas. Por que ela evitava certos assuntos. Por que sempre desligava rapidamente quando ouvia barulho dele chegando. Ela não estava se afastando de mim por vontade própria. Ela estava sendo empurrada. E o pior, ela estava deixando. Depois que desliguei a chamada naquele domingo, fiquei 2 horas sentada na mesma poltrona, revivendo cada encontro familiar dos últimos anos com os olhos de quem agora sabia a verdade. Lembrei do Natal passado, quando o Rodrigo disse que eles não podiam ficar para a ceia porque tinham outro compromisso familiar. Lembrei do aniversário da Júlia, quando ele sugeriu que seria mais íntimo só nós 2, e ela cancelou o almoço que tínhamos marcado. Lembrei de todas as vezes que ela começou a me contar algo sobre problemas no casamento e depois mudou de assunto abruptamente. Os sinais estavam todos lá. Eu só estava cega demais para ver. Na segunda-feira, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Não ia confrontar ninguém ainda. Não ia chorar. Não ia ligar para minha filha fazendo drama. Ia fazer o que aprendi em 40 anos casada com um empresário esperto: investigar primeiro, agir depois. Liguei para o Carlos Mendes. Carlos, preciso conversar com você sobre o Rodrigo Santos. Aconteceu alguma coisa, dona Helena? Digamos que eu estou com algumas dúvidas sobre o trabalho dele. Você pode dar uma olhada mais de perto nos projetos que ele está tocando? Carlos ficou quieto por um momento. Conheço esse silêncio. É o silêncio de quem está guardando informação há tempo. Dona Helena, posso ser franco com a senhora? Sempre. Eu já estava com algumas suspeitas há meses. Tem umas coisas estranhas nos orçamentos dele. Nada que eu pudesse provar ainda, mas... Que tipo de coisas? Superfaturamento. Algumas notas fiscais que não batem. Fornecedores que só ele conhece e que cobram mais caro que a concorrência. Se a senhora me der carta branca, eu consigo levantar tudo em 1 semana. Carta branca. Eu ri sozinha depois que desliguei. Se Rodrigo queria brincar de xadrez comigo, ele tinha escolhido a adversária errada. Ele estava jogando com peças que nem sabia que existiam no tabuleiro. Mas antes de mexer com o lado empresarial, eu precisava entender melhor o lado pessoal. Precisava saber exatamente como ele estava manipulando minha filha. Criei um perfil fake no Instagram. Sim, eu sei usar essas coisas quando preciso. Maria Silva, 58 anos, aposentada, morando em Santos. Comecei a seguir perfis de psicologia, relacionamentos, comportamento. Em 3 dias, o algoritmo estava me mostrando exatamente o que eu procurava. Posts sobre relacionamentos abusivos, isolamento familiar, manipulação psicológica. Li tudo. Cada artigo, cada depoimento, cada lista de sinais de alerta. E descobri que minha filha estava sendo vítima de uma cartilha que parecia ter sido escrita especificamente para ela. Isolamento gradual da família. Desqualificação dos relacionamentos anteriores. Criação de conflitos entre a vítima e pessoas importantes. Chantagem emocional usando o relacionamento. Controle disfarçado de cuidado. Rodrigo não estava apenas sendo um genro chato.
Ele estava executando um plano sistemático para controlar minha filha. E o pior, estava funcionando. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, abri uma garrafa do vinho que meu marido guardava para ocasiões especiais. Brindei sozinha, em silêncio, pela descoberta mais dolorosa e mais importante da minha vida adulta. João, falei para o retrato dele na estante. Nosso genro é um sociopata e nossa filha está perdida. Mas não se preocupe, eu vou trazê-la de volta. O plano estava começando a se formar na minha cabeça. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. A primeira regra de guerra que meu marido me ensinou foi: Helena, informação é poder, mas informação errada é suicídio. Então, durante as 3 semanas seguintes, me transformei na investigadora mais discreta de São Paulo. Comecei pelo óbvio, observar as redes sociais deles. Rodrigo postava foto de todo restaurante caro, toda viagem, todo presente que dava para Júlia. Sempre com legendas do tipo: minha princesa merece o melhor e quando você ama, não economiza. Os comentários eram sempre elogiosos. Que casal lindo! Relacionamento goals. Júlia, você achou um príncipe. Mas eu estava vendo com outros olhos. Todas as fotos eram escolhidas por ele. Em todas, Júlia sorria, mas havia algo forçado no sorriso. E o mais importante, em nenhuma foto recente eu aparecia. Nem mesmo nas comemorações de família. Fui vasculhar os posts mais antigos. Antes de 2019, eu aparecia regularmente. Almoços de domingo, aniversários, feriados. De 2019 para cá, foi como se eu tivesse sido apagada da vida deles digitalmente. Depois parti para a investigação profissional. Carlos tinha feito o trabalho de casa. Dona Helena, é pior do que eu imaginava. Estávamos na sala da construtora, numa terça-feira à tarde. Carlos tinha espalhado documentos na mesa como um detetive montando um caso. Nos últimos 18 meses, o Rodrigo aprovou compras de material com sobrepreço de no mínimo 30%. Sempre dos mesmos fornecedores. Empresas que só existem no papel. Eu já verifiquei. Quanto estamos falando? 300 mil reais, dona Helena. Em 18 meses. 300 mil reais. O filho da mãe estava roubando minha empresa para bancar a vida de príncipe que vendia para minha filha. Tem mais, continuou Carlos. Ele liberou 3 funcionários fantasmas na folha de pagamento. Os salários são depositados numa conta que ele controla. Como descobriu isso? Eu sempre conferi tudo, mas ele tinha autorização para aprovar até 50 mil por mês sem passar por mim. Autorização que o senhor João deu anos atrás, quando confiava nele. Meu marido sempre foi generoso demais, e Rodrigo tinha se aproveitado dessa generosidade para roubar sistematicamente nossa empresa. Carlos, você tem tudo documentado? Tudo. Notas fiscais falsas, comprovantes de transferência, contratos com empresas fantasmas. É material suficiente para uma demissão por justa causa e um processo criminal. Perfeito. Rodrigo não sabia. Mas havia me dado não apenas o motivo para odiá-lo, mas também as armas para destruí-lo. Mas eu precisava entender melhor como ele estava manipulando Júlia. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Comecei a espioná-los. Não fisicamente, eu não sou louca. Mas digitalmente, com a ajuda de uma ferramenta que uma amiga psicóloga me recomendou para entender melhor o comportamento online dos jovens de hoje. Descobri que Rodrigo mandava mensagens para Júlia durante o dia inteiro. Não mensagens românticas. Mensagens de controle disfarçadas de cuidado. Como está se sentindo hoje, amor? Você parecia meio estranha ontem. Lembra que temos jantar hoje. Não marque nada com suas amigas. Vi que sua mãe ligou. Não precisa atender toda vez que ela quiser falar. E o pior, as respostas de Júlia mostravam como ela estava sendo condicionada. Desculpe, amor. Não quero te preocupar. Claro, você é prioridade. Você tem razão. Vou estabelecer limites com ela. Limites comigo. Minha própria filha estava aprendendo a me tratar como um problema a ser gerenciado. Uma descoberta leva à outra. E quanto mais eu cavava, mais podre ficava o buraco. Através dos registros bancários da empresa, que eu, como proprietária, tinha direito de acessar, descobri que Rodrigo não estava apenas roubando dinheiro.
Ele estava usando os recursos da construtora para impressionar clientes potenciais de um negócio paralelo que estava montando. O canalha estava planejando sair da empresa e levar nossos clientes principais com ele. Liguei para 3 dos nossos maiores clientes, fingindo uma pesquisa de satisfação de rotina. Ah, dona Helena, que bom falar com a senhora. Aliás, o Rodrigo comentou que a senhora estava pensando em se aposentar e passar a empresa para ele. O Rodrigo comentou isso? Sim, ele disse que era questão de tempo. Inclusive, ele já apresentou umas propostas para quando ele assumir oficialmente. Projetos bem interessantes, diga-se de passagem. Propostas que usavam recursos da minha empresa, mão de obra dos meus funcionários e relacionamentos que levaram décadas para construir. Rodrigo não estava apenas roubando dinheiro, ele estava roubando meu legado. Mas a descoberta que mais me revoltou veio de uma fonte inesperada, a terapeuta de Júlia. Eu não sabia que minha filha estava fazendo terapia até que ela mencionou casualmente numa de nossas videochamadas. Ah, mãe, não posso falar muito agora. Tenho sessão com a doutora Marina daqui a pouco. Doutora Marina Carvalho. Procurei ela online e descobri que era especialista em relacionamentos e traumas familiares. Curiosa, não? Não podia falar com ela diretamente por causa do sigilo profissional, mas podia observar o conteúdo que ela postava nas redes sociais. E olha que interessante. Nos últimos meses, ela tinha postado uma série sobre relacionamentos controladores e manipulação familiar. Coincidência? Acho que não. Fiz uma consulta com ela, me apresentando como uma senhora preocupada com relacionamentos familiares. Obviamente, não mencionei que era mãe de uma paciente. Doutora, tenho notado que minha filha vai estar se afastando da família desde que se casou. É normal? Depende, dona Helena, não é? Existe uma diferença entre alguém que está naturalmente criando independência e alguém que está sendo isolado do núcleo familiar. Como assim? Bem, isolamento familiar é uma das principais táticas de relacionamentos abusivos. O agressor convence a vítima de que a família é o problema, criando conflitos artificiais e forçando escolhas. Ou eu, ou eles. Cada palavra dela confirmava o que eu já sabia, mas vinda de uma profissional, ganhava outro peso. E nesses casos, doutora, como a família deve agir? Com muito cuidado. Confrontação direta geralmente empurra a vítima ainda mais para o agressor. O ideal é mostrar que você está sempre disponível, sem julgamentos, e esperar que ela mesma perceba a manipulação. Esperar que ela mesma perceba. Mas eu não tinha tempo para esperar. E definitivamente não tinha paciência. Naquela noite, depois da conversa com a doutora Marina, tive o que posso chamar de momento de clareza absoluta. Estava de pé na varanda do meu apartamento, olhando para São Paulo lá embaixo, e de repente entendi 3 coisas muito importantes. Primeiro, Rodrigo não era apenas um genro controlador. Ele era um criminoso que estava roubando minha empresa e destruindo minha família simultaneamente. Segundo, confrontação direta ou súplicas emocionais não funcionariam. Ele havia condicionado Júlia para interpretar qualquer crítica minha como drama de sogra. Terceiro, eu tinha nas mãos o poder de destruir completamente a vida dele. E pela primeira vez em décadas, não sentia nenhum peso na consciência por considerar usar esse poder. Meu marido sempre dizia que eu era boa demais para os negócios, que eu perdoava fácil, confiava demais, dava segundas chances onde não devia. Por anos pensei que ele estava certo, que bondade era fraqueza. Mas naquela noite, descobri algo sobre mim mesma. Quando alguém mexe com minha filha, eu deixo de ser boa e me torno algo muito mais perigoso. Liguei para Carlos na manhã seguinte. Carlos, precisa acelerar a investigação sobre o Rodrigo. Quero tudo pronto em 1 semana. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Digamos que eu decidi que já é hora de fazer uma limpeza na empresa. A senhora vai demiti-lo? Eu ri. Carlos ainda não entendia a extensão do que estava planejando. Carlos, demissão é para funcionários que cometem erros. Rodrigo não cometeu erros. Ele cometeu crimes. E criminosos não são demitidos. Eles são expostos. Comecei a testar pequenas manipulações. Durante nossa videochamada de domingo seguinte, mencionei casualmente. Júlia, você sabe que a construtora do seu Rodrigo está crescendo muito, né?
Carlos me contou que os projetos estão cada vez maiores. Ela ficou visivelmente desconfortável. Mãe, você não precisa se preocupar com essas coisas. Rodrigo cuida de tudo. Claro, meu amor. Só acho lindo como vocês são prósperos. Deve dar um trabalho imenso administrar tudo isso. Vi ela franzir a testa. Rodrigo nunca havia contado para ela que não era dono da empresa onde trabalhava. Para ela, ele era o empresário bem-sucedido que sustentava o padrão de vida alto que ela estava acostumada. Mãe, na verdade, o Rodrigo está pensando em expandir os negócios. Talvez até abrir uma empresa própria. Que maravilha! Com certeza vai dar certo. Ele tem tanto talento. Desliguei a chamada sorrindo. Rodrigo estava não apenas roubando minha empresa, mas também mentindo para minha filha sobre sua posição. Ela achava que estava casada com um empresário. Na verdade, estava casada com um funcionário ladrão. A ironia estava ficando cada vez mais deliciosa. Nos dias seguintes, comecei a fazer pequenos testes nos relacionamentos comerciais da empresa. Liguei para fornecedores, perguntei sobre negociações recentes, pedi para reverem alguns contratos. Dona Helena, que bom falar com a senhora. O Rodrigo disse que a senhora ia ligar para acertar os últimos detalhes do pagamento extra. Pagamento extra? Sim, o adicional de 40% que ele negociou no último pedido. Ele disse que foi autorização direta da proprietária. Claro que disse. Cada ligação revelava uma nova camada de traição. Rodrigo não apenas roubava, ele usava meu nome para justificar os roubos. Era hora de mostrar para ele quem realmente mandava nessa história. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Vingança é emocional, impulsiva, satisfaz na hora, mas deixa cicatrizes. Justiça é calculada, metodical, e quando bem executada, parece quase natural. Eu escolhi justiça. A primeira jogada foi estabelecer minha presença na empresa de forma mais ativa, mas sem levantar suspeitas. Liguei para Carlos numa segunda-feira de manhã. Carlos, acho que está na hora de eu conhecer melhor os projetos atuais. Quero agendar uma reunião com todos os gerentes esta semana. Todos os gerentes, Dona Helena? Incluindo o Rodrigo? Especialmente o Rodrigo. O interessante sobre pessoas que se acham muito espertas é que elas nunca consideram a possibilidade de estarem sendo manipuladas por alguém que subestimaram. Rodrigo me via como a sogra invisível, então para ele eu seria sempre invisível. Na reunião de quinta-feira, me apresentei como a viúva que decidiu se envolver mais nos negócios para honrar a memória do marido. 15 pessoas na sala, incluindo Rodrigo, e apenas Carlos sabia a verdade, que eu sempre fui a proprietária. Pessoal, sei que vocês estão acostumados a tocar os projetos com autonomia e isso vai continuar. Só quero entender melhor como as coisas funcionam. Rodrigo estava claramente desconfortável, mas tentando disfarçar com educação. Mãe Helena, que bom a senhora se interessar pelos negócios. Tenho certeza de que o senhor João ficaria orgulhoso. Mãe Helena. O mesmo homem que mandava mensagens, chamando-me de intrometida, estava ali, sorrindo, me chamando de mãe. Rodrigo, me fala um pouco sobre seus projetos atuais. Carlos me disse que você tem tocado obras muito importantes. Vi ele se empinar. Ego de homem medíocre é tão previsível. Bom, Dona Helena, eu diria que sou responsável pelos contratos mais lucrativos da empresa no momento. O Residencial Morumbi, o Complexo Comercial da Vila Madalena, o Prédio Corporativo da Faria Lima, todos projetos que eu havia aprovado pessoalmente, via Carlos, mas que ele apresentava como conquistas pessoais. Impressionante! E me conta, como você consegue negociar preços tão competitivos com os fornecedores? A pergunta inocente fez ele gaguejar por um segundo. Experiência, né? Relacionamento de longa data, confiança. Claro, você deve conhecer os melhores fornecedores de São Paulo. Exato. Inclusive, Dona Helena, se a senhora quiser, posso apresentar nossa carteira de parceiros. São empresas sólidas, confiáveis. Empresas fantasmas que existiam apenas para lavar o dinheiro que ele roubava de mim. Mas eu só sorri. Que ótimo, Rodrigo. Vou adorar conhecer. Depois da reunião, fingi precisar da ajuda dele para entender melhor as planilhas de custo. Rodrigo, você tem uns minutinhos? Estou meio perdida com esses números.
Passamos 1 hora juntos na sala de reuniões. Eu fazendo perguntas de viúva confusa. Ele explicando pacientemente como um adulto explicaria matemática para uma criança. Veja, mãe Helena, aqui são os custos de material. A gente sempre negocia um preço justo, mas às vezes o mercado obriga a pagar um pouco mais pelos materiais de qualidade. Entendo. E essas empresas aqui, JM Materiais, Silva, em Rodrigues, Leda, são confiáveis? As melhores de São Paulo, dona Helena. Trabalho com elas há anos. Empresas que só existiam no papel e cujos CNPJs levavam a endereços falsos. Mas para ele, eu era apenas a sogra ingênua que ele podia enganar indefinidamente. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, mãe Helena. Como está minha filha? Vocês parecem tão felizes. O rosto dele mudou sutilmente. Ficou mais defensivo. Júlia está ótima, dona Helena. A gente tem um relacionamento muito sólido. Que bom. Só acho que ela anda meio distante de mim. Será que fiz alguma coisa? Dona Helena, não é nada que a senhora fez. É que, bem, casamento muda as prioridades, né? Júlia está focada na nossa vida a dois. Claro, entendo perfeitamente. Vocês precisam do espaço de vocês. Exato. A senhora é muito compreensiva. Compreensiva. O filho da mãe estava ali, na minha cara, me explicando por que minha filha estava me evitando e ainda achava que eu estava concordando com ele. Rodrigo, posso contar com você para cuidar bem dela? Sempre, mãe Helena. Júlia é minha prioridade número 1. Mentiroso. A prioridade número 1 dele era o dinheiro que ele estava roubando de mim para sustentar a vida de príncipe que vendia para ela. Mas eu sorri, apertei a mão dele e disse: fico tão aliviada sabendo que ela está em boas mãos. 1 semana depois da reunião, comecei a fase 2. Aparecer mais na vida deles, mas de forma que parecesse natural e carinhosa. Liguei para Júlia numa terça à tarde. Filha, estava pensando, que tal eu levar um almoço para vocês no fim de semana? Faz tempo que não cozinho para minha família. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, é que este fim de semana a gente tem uns planos. Que planos, meu amor? Ah, nada muito específico, só a gente queria ficar em casa, relaxar. Rodrigo estava no fundo, eu ouvia a voz dele, mas não conseguia distinguir as palavras. Filha, aconteceu alguma coisa? Você parece estranha. Não, mãe, está tudo bem. É que a gente está numa fase que prefere ficar mais sozinhos, sabe? Sozinhos. Minha filha estava usando a palavra que ele havia plantado na cabeça dela. Entendo, meu amor. Que tal então eu só entregar o almoço? Não preciso nem entrar. Deixo na portaria. Mãe, Júlia, é só comida. Fiz aquela lasanha que você adora. Mais silêncio. Rodrigo falando no fundo. Tá bom, mãe, mas rapidinho, ok? Desliguei sabendo que havia acabado de forçar a primeira rachadura na armadura dele. Rodrigo não queria que eu fosse lá, mas não podia proibir explicitamente sem parecer o controlador que realmente era. Sábado de manhã, cheguei no prédio deles com uma sacola térmica cheia de comida. Mas não apenas comida, também alguns presentes inocentes que havia preparado cuidadosamente. Júlia, que saudade, minha filha. Ela estava claramente tensa, olhando para o corredor como se esperasse Rodrigo aparecer a qualquer momento. Oi, mãe. Que bom te ver. Onde está o Rodrigo? Saiu para resolver umas coisas do trabalho. Interessante, no sábado de manhã. Provavelmente coordenando algum esquema com os fornecedores fantasmas. Filha, trouxe umas coisas para vocês. A lasanha, um bolo de chocolate e umas revistas que achei que você ia gostar. As revistas eram sobre relacionamentos saudáveis, comunicação no casamento, sinais de alerta em relacionamentos. Nada muito óbvio, mas material que poderia plantar algumas sementes de questionamento. Mãe, você não precisava? Claro que precisava. Vocês trabalham tanto, merecem ser mimados. Fiquei apenas 20 minutos. Tempo suficiente para observar o ambiente e confirmar algumas suspeitas. O apartamento estava impecável, mas havia algo forçado na decoração. Tudo muito masculino, muito controlado. Poucas coisas que realmente parecessem escolhas da Júlia. E o mais revelador, nenhuma foto nossa. Nenhuma. Júlia,
Cadê aquela foto nossa da formatura da psicologia? Lembro que você adorava. Ah, mãe, a gente mudou algumas coisas de lugar durante a pandemia. Mudou de lugar ou removeu completamente? Quando Rodrigo chegou, 30 minutos depois de eu ter ido embora, Júlia me mandou uma mensagem. Mãe, obrigada pelo almoço. Estava delicioso. Rodrigo não mandou nada. Mas 2 horas depois, Júlia me ligou. Mãe, o Rodrigo queria saber se você vai continuar visitando com frequência. Por que ele quer saber, filha? Ah, não é nada. Só para a gente se organizar, sabe? Júlia, posso fazer uma pergunta? Você está feliz? Silêncio longo. Muito longo. Claro que estou, mãe. Por que pergunta isso? Não sei. Você parece diferente. Diferente como? Mais tensa, mais preocupada. Como se estivesse sempre com medo de fazer alguma coisa errada. Mãe, isso é bobagem. Eu estou bem. Mas o tom dela dizia o contrário. Havia uma fragilidade na voz que eu não ouvia há anos. Está bem, minha filha. Só quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa mesmo. Eu sei, mãe, eu sei. Depois que desligamos, fiquei pensando naquela conversa. Júlia sabia. Em algum nível subconsciente, ela sabia que alguma coisa estava errada. Só precisava de alguém para ajudá-la a enxergar claramente. E eu seria essa pessoa, mas do meu jeito. Na semana seguinte, escalei a operação. Se Rodrigo queria brincar de controle, eu ia mostrar para ele o que era controle de verdade. Comecei com os fornecedores. Liguei pessoalmente para cada empresa legítima que trabalhava conosco. Oi, aqui é Helena Vasconcelos, da construtora Vasconcelos. Estou fazendo uma auditoria nos nossos contratos e queria entender melhor como tem sido o relacionamento de vocês com o nosso gerente Rodrigo Santos. As respostas foram esclarecedoras. Dona Helena, na verdade, a gente tem questionado alguns pedidos dele. Às vezes ele pede orçamentos muito acima do que costumamos cobrar. O Rodrigo às vezes sugere que a gente emita nota fiscal com descrição diferente do material fornecido. Disse que era questão burocrática. Tem uma coisa estranha, Dona Helena. O Rodrigo sempre pede para a gente incluir um adicional administrativo de 20% nos orçamentos. Disse que era a taxa da construtora. Taxa da construtora que ia direto para o bolso dele. Mas a ligação mais interessante foi para a JM Materiais, uma das empresas fantasmas do Rodrigo. Alô? Gostaria de falar com o responsável comercial. Aqui é o Jair. Em que posso ajudar? Sou Helena Vasconcelos, da construtora Vasconcelos. Trabalho com o Rodrigo Santos e queria discutir alguns contratos. Ah, Dona Helena, o Rodrigo falou da senhora. Disse que a senhora ia entrar em contato. Interessante. Rodrigo havia me antecipado. E o que ele disse? Que a senhora estava assumindo mais responsabilidades na empresa e que todos os futuros contatos seriam feitos através da senhora. Perfeito. E você pode me enviar o histórico completo dos nossos contratos? Preciso analisar tudo. Claro, Dona Helena. Mando ainda hoje. 2 horas depois, eu tinha em mãos a prova definitiva. Contratos falsos, notas fiscais superfaturadas e o melhor de tudo. Assinaturas falsificadas usando minha procuração que Rodrigo havia copiado anos atrás. Não era apenas roubo, era falsificação de documento, crime federal. Mas eu não queria apenas destruir Rodrigo legalmente. Queria que ele entendesse exatamente quem estava por trás da sua queda. Liguei para ele na quarta-feira. Rodrigo, você tem tempo para conversar hoje à tarde? Tenho algumas dúvidas sobre os contratos que você me explicou semana passada. Claro, mãe Helena. Que horas funciona para a senhora? Que tal 5 horas? Podemos tomar um café e conversar com calma. Perfeito. Nos encontramos numa cafeteria do Morumbi, perto da construtora. Rodrigo chegou pontual, sorridente, ainda achando que estava lidando com a sogra ingênua. Rodrigo, tenho uma proposta para você. Proposta? Você está fazendo um trabalho excepcional na empresa. Acho que merece mais responsabilidade. Vi os olhos dele brilharem. Ambição é o calcanhar de Aquiles de homens como ele. Que tipo de responsabilidade, mãe Helena? Estou pensando em te dar procuração total sobre os contratos comerciais. Autonomia completa para negociar e fechar acordos. Sério? Sério? Você entende do negócio melhor que eu? Por que não formalizar isso? Ele estava praticamente babando. Dona Helena, isso seria incrível.
Eu tenho muitas ideias para expandir os negócios. Imagino que tenha. E tem algum projeto específico em mente? Bom, existe uma oportunidade no mercado de alto padrão. Clientes que estão insatisfeitos com as opções atuais. Nossos clientes. Ele estava falando dos nossos clientes que estava tentando roubar. Interessante. E você já conversou com alguns desses clientes? Informalmente, né? Só para entender o que eles procuram. Claro. E o que eles procuram? Qualidade, preço justo, relacionamento de confiança. Que coincidência! É exatamente o que oferecemos na Vasconcelos. Sim, mas... Bem, às vezes clientes querem uma abordagem mais... personalizada. Personalizada. Ele estava planejando levar nossos clientes para a empresa própria que estava montando nas nossas costas. Rodrigo, posso contar com sua lealdade total? A pergunta foi tão direta que ele ficou desconfortável. Claro, mãe Helena, sempre. E posso contar com sua honestidade absoluta sobre todos os negócios? Sempre fui honesto com a senhora. Mentira atrás de mentira, atrás de mentira. Ótimo. Então vou preparar os documentos para te dar a procuração. Só preciso que você me mande uma lista completa de todos os seus contatos comerciais atuais. Todos? Todos. Fornecedores, clientes potenciais, parceiros. Quero entender toda a rede de relacionamentos que você construiu. Vi ele hesitar. Estava sendo forçado a entregar a lista das pessoas que estava planejando roubar de mim. Claro, dona Helena, mando até amanhã. Perfeito. E Rodrigo? Sim, tenho certeza de que você vai fazer a escolha certa em todas as situações que estão por vir. Ele não entendeu o real significado da frase. Ainda. Na quinta-feira pela manhã, Rodrigo me enviou a lista que eu havia pedido. Era ainda mais incriminadora do que eu esperava. Não apenas ele havia listado nossos clientes como contatos pessoais, mas também havia incluído detalhes sobre como estava planejando abordá-los. Era praticamente um manual de como roubar uma empresa por dentro. Mas a parte mais reveladora da lista era uma seção chamada Questões Familiares a Resolver. Ele havia literalmente feito uma lista de estratégias para me afastar da vida de Júlia. Reduzir frequência de visitas gradualmente, incentivar Júlia a criar limites claros, apresentar alternativas de apoio emocional, terapia, amigas, mostrar benefícios de independência familiar, em último caso, considerar mudança para outra cidade. Mudança para outra cidade. Ele estava planejando levar minha filha para longe de mim. Era a gota d'água. Liguei para Carlos imediatamente. Carlos, chegou a hora. Quero toda a documentação organizada para segunda-feira. Vamos fazer uma limpeza completa. Dona Helena, a senhora tem certeza? Uma vez que a gente der esse passo, não tem volta. Carlos, minha filha está sendo manipulada por um criminoso que rouba minha empresa. Eu não tenho dúvidas. E como a senhora quer proceder? Vou dar a ele uma última chance de se revelar completamente. Se ele fizer a escolha certa, talvez eu seja generosa. Se fizer a escolha errada... Dona Helena? Ele vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Passei o fim de semana preparando o que seria o confronto final. Mas antes, queria dar a Rodrigo uma última oportunidade de mostrar quem realmente era. Liguei para a Júlia no domingo de manhã. Filha, que tal um almoço em família hoje? Faz tempo que não vejo vocês dois juntos. Mãe, eu adoraria, mas... Júlia, posso falar uma coisa? Sinto que estou perdendo você. Mãe, não, deixa eu terminar. Talvez eu tenha sido uma sogra muito presente. Talvez vocês precisem mesmo de mais espaço. Mas você é tudo que me resta de família, filha. Não quero que a gente se perca. Ouvi ela começar a chorar do outro lado da linha. Mãe, eu também sinto sua falta. É complicado. O que é complicado, meu amor? Rodrigo acha que você interfere demais na nossa vida. E você acha isso? Silêncio longo. Eu não sei mais o que pensar, mãe. Então venha almoçar comigo hoje. Vocês dois. Vamos conversar como família. Resolver isso de uma vez por todas. Você tem certeza? Absoluta. É hora de colocar as cartas na mesa. 2 horas depois, eles estavam na minha sala de jantar. Júlia tensa, Rodrigo claramente desconfortável, mas tentando manter a postura de genro educado. Preparei um almoço especial. Lasanha,
a favorita da Júlia. Vinho tinto, o preferido do Rodrigo. E sobremesa, a verdade nua e crua. Durante o almoço, mantive a conversa leve. Falei sobre a pandemia, sobre como estava me adaptando ao trabalho remoto, sobre os negócios da construtora. Rodrigo, você tem feito um trabalho excepcional. Os projetos estão todos em dia, os clientes satisfeitos. Obrigado, mãe Helena. Eu me dedico muito. Imagino, e deve ser difícil gerenciar tantos fornecedores, tantos contratos. Mas a experiência ensina. Claro, e você deve conhecer muito bem o mercado para conseguir preços tão competitivos. Júlia estava observando nossa conversa sem entender completamente o subtexto. Depois da sobremesa, servi café e disse: Pessoal, quero aproveitar que estamos todos aqui para resolver essa questão de espaço e limites. Rodrigo se endireitou na cadeira. Rodrigo, Júlia me disse que você acha que eu interfiro demais na vida de vocês. Mãe Helena, não é exatamente isso. Não, deixa ele falar, filha. Rodrigo, qual é exatamente o problema? Ele olhou para Júlia, depois para mim, claramente calculando a resposta. Dona Helena, é que... Bem, casamento precisa de privacidade, e às vezes a senhora aparece muito, liga muito... Entendo. E o que seria uma frequência adequada para você? Talvez... uma vez por mês? Júlia arregalou os olhos. Uma vez por mês para ver a própria mãe. Uma vez por mês, repeti. E as ligações? Talvez uma por semana. Em horário específico. Horário específico. Para não atrapalhar nossa rotina. Júlia estava visivelmente desconfortável com as exigências do marido. E você, filha? Concorda com isso? Eu acho que a gente pode encontrar um meio termo. Júlia, Rodrigo interrompeu. A gente já conversou sobre isso. Você disse que concordava. Eu disse que a gente podia estabelecer alguns limites, não que... É a mesma coisa. Não, Rodrigo, não é a mesma coisa. Primeira rachadura. Júlia estava começando a perceber a manipulação. Rodrigo, eu disse calmamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama minha filha? É claro que amo. E você quer o melhor para ela? Sempre. Então me explica uma coisa. Por que alguém que ama minha filha quer afastá-la da única família que ela tem? Não é isso, dona Helena. Não é? Então o que é? Rodrigo estava encurralado e começando a perder a paciência. Dona Helena, com todo respeito, a senhora não entende como funcionam relacionamentos modernos. Rodrigo! Júlia o repreendeu. É verdade, Júlia. Sua mãe é de outra geração. Ela não entende que casamento é prioridade. E família não é prioridade? Perguntei. Família é quem escolhemos ter ao nosso lado todos os dias. Interessante. E me diz uma coisa, Rodrigo. O que você faria se descobrisse que alguém está mentindo para você há anos? A pergunta pegou ele desprevenido. Como assim? Se descobrisse que alguém em quem você confia está roubando de você, mentindo sobre quem realmente é, manipulando você, o que faria? Eu cortaria essa pessoa da minha vida imediatamente. Mesmo que fosse alguém muito próximo? Principalmente se fosse alguém próximo. Traição é imperdoável. Júlia estava olhando entre nós dois, sentindo que havia algo mais na conversa. Rodrigo, eu disse, me levantando da mesa. Obrigada pela resposta. Foi muito esclarecedora. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, mas não se preocupe, você vai descobrir amanhã. O confronto final estava marcado para segunda-feira, e Rodrigo havia acabado de me dar a justificativa moral que eu precisava. Segunda-feira, 7 da manhã. Liguei para todos os gerentes da empresa. Pessoal, reunião de emergência às 9 horas. Presença obrigatória. Vamos discutir mudanças importantes na estrutura da empresa. Carlos chegou meia hora antes para organizar os documentos. 15 pastas com evidências, cada uma marcada com o nome de um crime diferente. Apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, fraude comercial. Dona Helena, a senhora tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Carlos, homens como Rodrigo só aprendem quando são humilhados publicamente. Demissão particular, ele pode inventar qualquer desculpa. Exposição pública, não. Às 9 em ponto, todos estavam na sala de reuniões.
Rodrigo chegou pontual, sorridente, ainda achando que estava lidando com a sogra que havia intimidado no domingo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Comecei a reunião falando sobre a história da empresa, sobre como meu marido havia construído a construtora Vasconcelos com honestidade e trabalho duro. Infelizmente, continuei, descobri que alguns dos valores fundamentais da empresa estão sendo violados. Rodrigo franziu a testa, mas ainda não estava preocupado. Por isso decidi fazer uma auditoria completa de todos os contratos dos últimos 2 anos. Agora ele estava prestando atenção. E o que descobri foi devastador. Abri a primeira pasta. Rodrigo, você pode me explicar o que é a empresa JM Materiais? É um fornecedor que a gente usa há um tempo. Um fornecedor que existe apenas no papel e cujo CNPJ está registrado no seu endereço. Silêncio na sala. Todos olhando entre mim e Rodrigo. Dona Helena, deve ter algum engano. Engano? Abri a segunda pasta. Então me explica essas transferências de 45 mil reais por mês para uma conta pessoal sua, sempre 2 dias após os pagamentos para a JM Materiais. A cor sumiu do rosto dele. E essa aqui, Silva em Rodrigues Litada. Coincidência interessante no nome, não acha? Dona Helena, eu posso explicar? Claro que pode. E vai explicar tudo. Para a polícia. Júlia chegou nesse momento. Eu havia pedido para Carlos ligasse para ela, dizendo que era uma emergência na empresa. Mãe, o que está acontecendo? Filha, senta aqui do meu lado. Você precisa ouvir isso. Rodrigo estava visivelmente desesperado agora. Júlia, sua mãe está tentando me incriminar porque não gosta de mim. Rodrigo, eu disse calmamente. Deixa eu terminar de apresentar as evidências. Depois você pode se defender. Abri a terceira pasta. Falsificação de assinatura. Você usou uma procuração de 2018 para assinar contratos em 2020, criando acordos que eu nunca autorizei. Júlia, ela está mentindo. Quarta pasta. Lista de clientes que você estava planejando roubar da empresa para montar seu próprio negócio. Isso não é crime. Não? E usar informações confidenciais da empresa para prejudicar os negócios do seu empregador? E forjar orçamentos para nossos próprios clientes, oferecendo serviços mais baratos usando recursos da nossa empresa? Júlia estava olhando para o marido como se nunca o tivesse visto antes. Rodrigo, isso é verdade? Júlia, você vai acreditar na sua mãe ou em mim? Nas evidências, ela respondeu, pegando uma das pastas. A quinta pasta foi a que o destruiu completamente. E essa aqui, Rodrigo, é minha favorita. Uma lista que você mesmo me enviou na quinta-feira, detalhando como planejava roubar nossos clientes e afastar minha filha de mim. Lei em voz alta. Questões familiares a resolver. Reduzir frequência de visitas gradualmente. Incentivar Júlia a criar limites claros. Você fez uma lista? Júlia perguntou incrédula. Júlia, isso está fora de contexto. Em último caso, considerar mudança para outra cidade. Continuei lendo. Você queria me levar para longe da minha mãe? Júlia se levantou da cadeira. Júlia, deixa eu explicar. Explica o quê? Como você planejou sistematicamente destruir minha relação com minha família? Rodrigo, eu disse, fechando a última pasta. Você quer saber quem realmente é Helena Vasconcelos? Ele estava branco, suando, percebendo que havia sido completamente destruído. Eu sou a proprietária da construtora Vasconcelos. Sempre fui. Você não trabalha para uma empresa da qual sua sogra herdou algumas propriedades. Você trabalha para sua sogra. Há 6 anos. O queixo dele despencou. Isso é impossível. Carlos, mostra para ele. Carlos abriu uma pasta com os documentos de propriedade da empresa. Meu nome como proprietária única desde a morte do meu marido. Todos os contratos que você aprovou, eu que autorizei. Todo o dinheiro que você roubou saiu do meu bolso. Todos os clientes que você queria roubar são meus. Júlia estava olhando entre mim e os documentos, processando a informação. Mãe, você sempre foi a dona da empresa? Sempre fui, filha. Seu pai me deixou tudo. E você nunca me contou? Porque queria ver quem realmente me amava por quem eu sou. E descobri. Rodrigo finalmente encontrou a voz, mas era uma voz desesperada. Júlia,
Sua mãe está fazendo isso porque quer nos separar. Ela planejou tudo. Rodrigo, Júlia disse, com uma calma que eu não ouvia há anos. Você roubou da minha mãe. Eu posso devolver o dinheiro. Você falsificou documentos. Foi um mal-entendido. Você fez uma lista de como me afastar da minha família. Júlia. E me mentiu sobre tudo isso durante 4 anos. Rodrigo estava encurralado e, como todo predador encurralado, partiu para o ataque. Júlia, você vai escolher sua mãe manipuladora ou seu marido? Minha mãe manipuladora. Júlia riu, mas era um riso sem humor. Rodrigo, você passou 4 anos me manipulando para me afastar da única família que tenho. E ainda tem coragem de chamar ela de manipuladora? Júlia, a gente pode conversar em casa. Não, Rodrigo, a gente não pode. Porque depois do que eu vi aqui hoje, eu não sei mais quem você é. Rodrigo olhou para mim com ódio puro. A senhora planejou tudo isso. A senhora me armou uma cilada. Rodrigo, eu respondi calmamente. Eu apenas te dei corda suficiente para você se enforcar. Todas as escolhas foram suas. Eu vou processá-la por difamação. Vai processar com que dinheiro? Você acabou de ser demitido por justa causa e vai devolver cada centavo que roubou, ou eu processo você criminalmente. Você não pode me demitir. Posso, e acabei de fazer. Carlos, por favor, chama a segurança para acompanhar o Sr. Santos até a porta. A segurança chegou em 2 minutos. Rodrigo foi escoltado para fora do prédio como o criminoso que sempre foi, carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Antes de sair, ele se virou para Júlia uma última vez. Júlia, você vai se arrepender disso. Sua mãe é uma víbora, uma manipuladora. Ela planejou tudo para nos separar. Rodrigo, Júlia respondeu. Minha mãe não precisou nos separar. Você mesmo fez isso quando decidiu me tratar como propriedade sua. Depois que ele saiu, ficamos ali, mãe e filha, no meio da sala de reuniões, rodeadas de evidências da traição de 4 anos. Mãe, Júlia disse finalmente, por que você nunca me contou sobre a empresa? Porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E o Rodrigo? Há quanto tempo você sabia? Sobre os roubos, 3 semanas. Sobre como ele estava te manipulando? Desde março, quando vi as mensagens dele no seu WhatsApp. Você viu as mensagens? Vi por acaso durante nossa videochamada. E elas me mostraram que tipo de homem ele realmente é. Júlia se sentou pesadamente numa cadeira. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter percebido... Filha, pessoas como Rodrigo são especialistas em manipulação. Eles fazem você questionar sua própria realidade. Eu estava questionando mesmo. Estava questionando se você era realmente intrometida, se eu era muito dependente da família. E agora? Agora eu entendo que ele estava me isolando, que ele queria me controlar completamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Mãe, o que vai acontecer com ele agora? Ele vai devolver o dinheiro que roubou ou vai para a cadeia? Vai ter que vender o apartamento, o carro, tudo que comprou com o dinheiro da empresa. E você? Vai realmente processá-lo? Depende. Se ele devolver tudo e desaparecer da nossa vida, talvez eu seja generosa. Se tentar criar problemas, deixei a frase no ar. Júlia entendeu. Mãe, você sempre foi assim? Essa estrategista? Filha, seu pai sempre dizia que eu era boa demais para os negócios, que eu perdoava fácil demais. Talvez ele estivesse certo, mas quando alguém mexe com minha família, eu deixo de ser boa. Eu não sabia que você podia ser assim. Nem eu sabia, até precisar ser. Naquela tarde, Júlia foi para casa, nossa casa, onde cresceu, pela primeira vez em 2 anos. Passamos horas conversando, preenchendo as lacunas que Rodrigo havia criado entre nós. 3 dias depois, ele devolveu o último centavo. Vendeu o apartamento, o carro, até mesmo a aliança de casamento. E depois desapareceu de São Paulo. Soube depois, através de conhecidos, que ele conseguiu emprego como pedreiro numa obra em Minas Gerais. Ironia poética. O homem que se achava empresário virou funcionário braçal. A justiça às vezes tem senso de humor. Isso foi há 5 anos. Estou aqui agora, em 2025, aos 68 anos, te contando essa história porque aprendi algo importante sobre vingança.
ela nunca termina exatamente como você planeja. Você pode estar pensando que essa é uma história com final feliz, que a sogra esperta venceu o genro manipulador e salvou a filha, que justiça foi feita e todos viveram felizes para sempre. Não é bem assim. Júlia voltou para casa naquela semana de abril de 2020, mas não voltou a mesma pessoa. Como poderia? Descobrir que seu marido de 4 anos era um criminoso que te manipulava sistematicamente não é algo que você supera tomando um chá de camomila. Durante os primeiros meses, ela ficou em depressão profunda. Parou de trabalhar. Passava dias inteiros na cama chorando. Não conseguia confiar em mais ninguém, nem em mim, porque eu havia escondido quem realmente era por tanto tempo. "Mãe!", ela me disse numa terça-feira cinzenta de junho. "Como eu vou saber se alguém realmente me ama ou só quer alguma coisa de mim?" Eu não soube responder, porque a verdade é que depois dos 60, você percebe que quase todo mundo quer alguma coisa de você. A questão é descobrir quem quer coisas boas e quem quer te usar. Júlia fez terapia intensiva durante 2 anos. 3 sessões por semana com a doutora Marina, que ajudou ela a processar não apenas a manipulação do Rodrigo, mas também a descoberta de que eu havia mentido sobre quem era durante décadas. "Mãe, eu entendo por que você escondeu sobre a empresa, mas me machuca saber que você não confiava em mim." "Filha, não era questão de confiança. Era medo." "Medo do quê?" "Medo de que você fosse como todas as outras pessoas que mudaram comigo depois que descobriram sobre o dinheiro." "Você realmente acha que eu sou assim?" Pausei antes de responder, porque honestidade era tudo que nos restava. "Júlia, depois do que vi você deixar Rodrigo fazer, eu não tinha mais certeza de quem você realmente era." "Foi cruel?" "Foi. Mas era verdade. A Júlia que conheci crescendo nunca teria aceitado ser isolada da família. A Júlia que conheci era forte, independente, questionadora. A Júlia que voltou para casa era uma sombra assombrada de quem ela costumava ser. E parte de mim se perguntava, será que ela teria recuperado a força sozinha ou precisou que eu destruísse o casamento dela para isso? Durante a pandemia de 2020, ficamos isoladas juntas por meses. 2 anos de distância condensados em conversas longas, discussões difíceis e silêncios ainda mais difíceis. Júlia me fazia perguntas que eu não queria responder. "Mãe, você sentiu prazer quando destruiu a vida do Rodrigo?" "Senti satisfação." "Não é a mesma coisa?" "Não. Satisfação é ver justiça sendo feita. Prazer seria sádico. E você tem certeza de que foi justiça?" Essa pergunta me assombra até hoje. Rodrigo era um criminoso, isso é fato. Ele roubou dinheiro, falsificou documentos, manipulou minha filha, merecia consequências. Mas eu não me contentei em demiti-lo e processar. Eu quis humilhá-lo publicamente. Quis que ele perdesse tudo. Quis que ele soubesse exatamente quem estava por trás da destruição da vida dele. Isso foi justiça ou vingança? A diferença entre as duas é mais estreita do que gostaríamos de admitir. No final de 2020, soube por terceiros que Rodrigo havia tentado suicídio. Estava trabalhando numa obra em Belo Horizonte, morando num quarto alugado, sem conseguir arrumar emprego decente porque eu havia espalhado a notícia dos crimes dele para outros empresários do setor. Quando Júlia soube, ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. "Mãe, você sabia que isso podia acontecer? Sabia que era possível. E mesmo assim, Júlia, homens como Rodrigo só aprendem quando perdem tudo. Se eu fosse mais suave, ele teria encontrado uma forma de voltar à nossa vida. Mas ele quase morreu, mãe. Quase. Mas não morreu. E agora ele sabe que mexer com família tem consequências." Júlia não respondeu nada. Mas desde aquele dia, algo mudou entre nós. Ela voltou a me amar, mas passou a me temer também. E talvez isso seja apropriado. Talvez seja saudável que as pessoas que amamos saibam do que somos capazes quando ameaçadas. Nos 2 anos seguintes, observei minha filha se reconstruir lentamente. Ela voltou a trabalhar, fez novos amigos, começou a namorar de novo, com muito cuidado, muito medo. Mas começou. Em 2023, ela se casou novamente. Dessa vez com um professor de literatura, divorciado, pai de uma menina de 8 anos. Um homem gentil,
que a trata com carinho e respeita nossa relação familiar. Mas na festa de casamento, quando ele veio me cumprimentar, eu disse baixinho no ouvido dele: Marcos, sua filha é linda. Júlia é minha única família. Tenho certeza de que você vai cuidar muito bem delas. Não foi uma ameaça explícita, mas ele entendeu. Vi nos olhos dele o mesmo respeito cauteloso que vejo nos olhos da Júlia desde 2020. Eles sabem quem eu realmente sou agora. E isso mudou todos os nossos relacionamentos para sempre. Então, você que está me ouvindo, deixa eu te fazer algumas perguntas. Se fosse sua filha sendo manipulada, você faria o que eu fiz? Se descobrisse que alguém estava roubando de você e destruindo sua família ao mesmo tempo, você seria mais generosa do que eu fui? E a pergunta mais importante: quando alguém que você ama está sendo abusado, qual é o limite entre proteção e controle? Porque a verdade desconfortável é esta: eu me tornei uma versão feminina do que Rodrigo era. Manipuladora. Controladora. Disposta a destruir vidas para proteger o que considero meu. A diferença é que eu estava protegendo, não possuindo. Eu estava libertando, não aprisionando. Pelo menos é isso que eu digo para mim mesma toda noite antes de dormir. Rodrigo nunca voltou para São Paulo. Soube que se casou de novo em 2022, com uma professora de Minas Gerais. Eles têm um filho agora. Ele trabalha numa pequena construtora como supervisor de obras. Honestamente, pelo que ouvi falar. Será que ele aprendeu? Será que se tornou uma pessoa melhor? Ou apenas mais cuidadoso? Não sei. E sinceramente não me importo. Desde que ele fique longe da minha família, pode reconstruir a vida dele como quiser. Mas às vezes me pergunto, e se eu tivesse conversado com Júlia primeiro? E se tivesse tentado abrir os olhos dela antes de destruir o casamento? Será que ela teria acreditado em mim? Provavelmente não. Vítimas de manipulação psicológica raramente acreditam em alertas externos. Elas precisam chegar às próprias conclusões. Mas eu não quis correr o risco. Não quis dar tempo para ele convencê-la a se mudar para outra cidade, ou para ele elaborar mentiras mais sofisticadas. Eu escolhi o caminho mais rápido e mais brutal. E funcionou. A pergunta é: valeu a pena? Júlia está segura agora. Está feliz, tem uma família que a respeita e me inclui nela. Temos uma relação honesta, difícil às vezes, mas honesta. Mas ela nunca mais será a mesma. Assim como eu nunca mais serei a mesma. Descobri que tenho uma capacidade para a crueldade que eu não sabia que existia. Descobri que sou capaz de destruir a vida de alguém de forma sistemática e calculada. E descobri que consigo dormir bem à noite depois de fazer isso. Isso me faz uma pessoa má? Ou me faz uma pessoa que estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger sua família? A linha entre proteção e vingança, entre justiça e crueldade, entre amor e controle. Essa linha é muito mais fina do que você imagina. E uma vez que você cruza essa linha, nunca mais consegue voltar completamente. Hoje, aos 68 anos, sou respeitada por todos que me conhecem, temida por alguns, amada por poucos. E isso me deixa satisfeita, porque aprendi que no final das contas é melhor ser temida do que ignorada. É melhor ser respeitada do que amada. É melhor ser a vilã da história de alguém do que a vítima da sua própria. Rodrigo me subestimou porque viu uma sogra invisível onde existia uma empresária experiente. Porque viu fragilidade onde existia estratégia. Porque confundiu bondade com fraqueza. Foi o último erro que ele cometeu na vida dele. E se você está pensando em mexer com alguém que ama as pessoas erradas, lembra dessa história. Porque você nunca sabe quando a velhinha gentil que você está enganando, na verdade, é alguém que construiu um império, enterrou um marido e não tem absolutamente nada a perder. No Brasil, existe um ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Significa que, às vezes, as pessoas mais qualificadas para resolver um problema são as que menos demonstram sua capacidade. Rodrigo aprendeu isso da pior forma possível. E se ele estivesse me ouvindo agora, o que espero que não esteja, eu diria: obrigada, Rodrigo. Você me ensinou que eu sou muito mais forte do que imaginava, que sou capaz de proteger minha família de qualquer ameaça, e que, quando necessário, posso ser tão implacável quanto qualquer homem de negócios que já conheci. Você queria uma sogra submissa
e conseguiu uma matriarca. Para todos vocês que estão me ouvindo, cuidado com quem vocês subestimam, especialmente mulheres da minha idade. Nós já passamos por muita coisa. Já perdemos pessoas importantes. Já sobrevivemos a décadas de machismo e desrespeito. E quando alguém mexe com o pouco que nos resta de sagrado na vida, nossa família, nós nos tornamos perigosas. Não porque somos más, mas porque não temos mais tempo para jogos. A vida é curta. A família é sagrada. E traição é imperdoável. Essa é minha história. Essa é minha confissão. E esse é meu aviso. Agora, se você me dá licença, preciso ir. Júlia está vindo jantar hoje, com o marido e a enteada. Vamos fazer lasanha, a receita da família. E vou contar para a pequena Ana Clara histórias da bisavó que ela nunca conheceu. Histórias de mulheres fortes que construíram impérios e protegeram suas famílias. Porque é isso que fazemos, nós mulheres brasileiras. Passamos adiante não apenas receitas e tradições, mas também a sabedoria de que gentileza não é fraqueza, que amor não é passividade, e que proteger família às vezes exige ser o monstro da história de outra pessoa. E dormimos bem à noite, sabendo que fizemos o que precisava ser feito. Até a próxima confissão, se houver uma.